Nossa história de hoje foi conhecer um professor que ganhou a admiração dos alunos e fez da tarefa de ensinar uma parceria. Carlos Eduardo Neves, o Cadu, conta sua história no Zoom TV Jornal. Carlos Eduardo Brasil Neves, sou gerente acadêmico da Universidade Estácio de Sá, na unidade Nova Friburgo. Sou friburguense de coração e eu também tenho o título de cidadão friburguense, mas eu nasci em Bom Jardim, sou bonjardinense. Vim para cá no final da década de 70, eu era muito novo ainda, né? Meu pai já trabalhava aqui em Friburgo já, então ele resolveu se mudar de vez com a família, né? A gente chegou em Friburgo em 1979. A minha família toda é de Bom Jardim, mas meus avós maternos, né, já tinham vindo morar em Friburgo um pouco antes, mais ou menos em 1976, 77. E aí meu pai já trabalhava em Friburgo e a gente continuava morando em Bom Jardim. Aí em 78, final de 78, início de 79, meu pai resolveu trazer a família toda para Friburgo e a gente veio para cá. Eu tenho muito boas lembranças da minha infância em Friburgo, né? Quando a gente veio para cá, o primeiro lugar que a gente morou foi ali na Vila Amélia, ali perto da feira, né, onde eu ainda lembro de muita coisa boa da infância. Depois, uns 2 anos depois, nós mudamos para Rua Marechal Deodoro, ali perto do Hospital Raul Sertana, e eu passei assim praticamente minha infância toda, né, naquela região ali, muitas amizades, né, na época a gente conseguia brincar bastante na rua, né, sair de casa de manhã, brincar, ficar o dia inteiro esperando a mãe chamar. Ou seja, foi uma infância muito, muito legal numa Friburgo, né, que está bastante diferente do que é hoje. E desde então eu resido em Nova Friburgo, né, só saí depois para estudar. Na época que eu fiz faculdade em Friburgo, a gente tinha muito poucas opções, né, de ensino superior. Na época aqui a gente só tinha 2 instituições que tinham curso superior, mas não era o curso que eu queria fazer. Então foi quando eu saí de Friburgo e fui para o Rio de Janeiro. Desde a infância, né, na época de escola e tudo, eu sempre fiquei muito ligado a essa parte de esporte, né? Ainda aqui em Friburgo eu peguei uma época muito legal, que eram os campeonatos de futebol que tinha com times de bairros na cidade, no campo do Friburgo, no campo do Pastão, em Conselheiro, né? Então eu vivi muito da minha infância na parte de esporte. Cheguei a jogar alguns jogos no profissional do Friburguense, e nessa época que eu estava justamente no esporte, foi quando eu tive que fazer uma decisão, né? Se eu iria continuar no esporte ou se eu iria prosseguir meus estudos. Isso foi em 92. Então, como eu gostava muito do esporte, queria continuar nos estudos, eu fui fazer o curso de Educação Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso foi em 1993 que eu comecei. E aí foi assim, mais dar prosseguimento a uma coisa que eu já gostava, né? E descobri, né, na Educação Física assim, uma coisa bastante diferente do que as pessoas falavam e achavam, né? Que o professor de Educação Física, ele só precisa saber jogar uma bola, só precisa dar uma bola para os outros. E na Educação Física eu descobri que assim, era tudo que eu queria mesmo, né? Então eu fiquei no Rio até 1996 estudando, e depois eu retornando para Friburgo, e eu junto com meus 2 irmãos na época conseguimos realizar um sonho, né, que meus outros 2 irmãos também, embora não tenham feito faculdade de Educação Física, também eram muito ligados à questão do esporte. A gente conseguiu montar uma academia, né? Isso foi em 97. A gente montou uma academia no bairro de Conselheiro Paulino. E essa academia está lá até hoje. A gente já está lá há 18 anos com essa academia, né? E assim foi minha vida na Educação Física, né? Eu voltei, morei ainda no Rio mais 1 ano e meio, onde eu fui fazer um mestrado. Aí terminei o mestrado no início de 2000 e comecei a lecionar aqui na Estácio em 99, 1º de fevereiro de 99. Aí a gente tinha aqui um outro professor também que na época tinha feito mestrado comigo, e a gente já estava fazendo doutorado,
e começamos a ministrar vários cursos, tanto de atualização quanto pós-graduação no estado do Rio, no Brasil, e começamos a ver assim, algumas lacunas que a gente via mais na área que a gente trabalhava, e na época a gente resolveu escrever um livro, né, sobre o tema, e em 2003 a gente publicou esse livro. Hoje assim, eu tenho 4 momentos que marcaram muito a minha vida. Um foi meu casamento, né, que eu casei com uma pessoa que eu já tinha um relacionamento há bastante tempo, ainda temos até hoje, né, contando tempo de namoro e casamentos, aí se vão 22 anos, né? Bastante tempo. O outro momento importante foi o nascimento da minha primeira filha, que nasceu em 2003. O outro também bastante marcante foi o nascimento do meu segundo filho, que foi em 2009. E um momento muito triste, né? Assim, acho que um dos mais tristes que eu tive até hoje foi no ano passado, que eu tive o falecimento de um irmão muito novo. A gente foi assistir os Jogos Universitários de Friburgo, João Fri, no Friburrense, né, e vendo toda aquela garotada jogando, torcendo, se divertindo. Eu voltei muito a meus tempos de faculdade e ver que isso era uma coisa assim, muito legal, e que eu assim, me coloquei no lugar, né, daqueles garotos que estavam lá se divertindo. Foi muito legal. Friburgo é o lugar que eu me sinto bem, é o lugar que eu constituí minha família, é o lugar que eu fiz meus amigos, ou seja, é o lugar que eu escolhi para viver.